Arif se prepara para sair e pergunta a Sirin por que ela não saiu se o turno dela acabou e ela responde que está cumprindo pena porque não quer voltar tão cedo. Arif a convida para voltarem e ela aceita. Os dois saem do refeitório e Arif pergunta por que ele não queria ir para casa. Sirin diz que acha que está sofrendo de depressão por causa da mãe, já que fica se lembrando dela, não consegue nem estar perto do pai sem chorar. Arif diz que a entende e sugere que ela se sente em algum lugar para se acalmar e eles comerem alguma coisa. Sirin entusiasmado diz a ela que é uma ótima ideia e enquanto os dois caminham em direção a um restaurante, a louca e ondulado está de olho no pretendente de sua irmã. Seida e Bahar embalam a comida e Seida acha que o que eles vão fazer não vai agradar a Sen, porque aí a comida vai esfriar e o patrão vai demiti-los. Bahar concorda em ser demitido e garante que será seu último dia, pois não pretende mais continuar indo e vindo. Seida pede que ele pare de repreendê-la. Bahar avisa em ver que eles voltarão em 1 hora e ele avisa que ficará cuidando das crianças. Bahar comenta que não gosta de deixar o pai sozinho e gostaria que Sirin o acompanhasse. Seida pergunta onde está Sirin e Bahar conta que ela foi jantar com alguns amigos. Seida pergunta que amigos eles são e Enver diz que são do trabalho. Seida diz que é bom que Sirin tenha amigos, então ela os deixa em paz. Bahar e Seida se despedem de todos e vão embora. Arif e Sirin estão no restaurante. Sirin agradece a Arif e diz que ele está melhor agora. Ele fica feliz e Sirin informa que disse ao pai que jantaria com ele, então ela espera que ele não se importe. Arif pensa por um segundo, mas diz que está tudo bem. Sirin tenta seduzi-lo, mas ele não a olha nos olhos. Bahar e Seida descem do ônibus e vão para a casa de Sen. Seida pede a Bahar que pare porque eles não podem entrar com os recipientes, caso contrário o Sr. Sen vai perceber que a comida está fria e não vai pagar. Eles decidem deixar os sacos de comida na parede e entrar para pegar os potes. Bahar e Seida entram no local onde Sen está e o cumprimentam. Então Bahar o apresenta a sua amiga Seida, mas ele diz que já sabe quem é Seida e ela diz que está feliz em conhecê-lo. Da mesma forma, ele pede os potes porque eles têm que sair, um funcionário entrega os potes e Sen avisa que o endereço está lá dentro. Ele então entrega o pagamento a Bahar em um envelope e ela agradece e se despede. Ao saírem do local, Bahar pergunta a Seida se ele não parecia um homem sinistro. Seida responde que sim, embora seja bom. Eles começam a colocar a comida nas panelas e Seida verifica o endereço dentro de uma panela, que acaba sendo a mesma que o comissário tem em sua mesa ao lado da foto de Sen. Um policial entra em seu escritório e avisa que está tudo pronto. O comissário sai e 3 viaturas cheias de policiais saem da delegacia. Bahar e Seida pegam o ônibus em direção ao endereço indicado. Bahar diz a ele que não gosta disso e agora verá com que tipo de pessoas os enviaram. Seida pede para ele relaxar e avisa que só farão mais 4 vezes e depois dizem que querem desistir. Bahar diz que essa será a última vez, ele não quer mais se envolver nesse assunto. Seida não entende por que ela tem tanto medo se eles apenas cozinham e nos envolvem em algo estranho. Bahar pergunta como ela pode ter tanta certeza e se eles os enviam para esses lugares usando-os como sinal ou isca para um ato terrorista. Ela acha que pode ser isso ou centenas de outras coisas. Seida brinca que eles poderiam aparecer nos jornais como terroristas que foram pegos com almôndegas e um velho olha para ela de forma estranha. Bahar e Seida descem do ônibus e caminham até encontrar o endereço. Enquanto isso, patrulhas policiais estão a caminho. Bahar e Seida chegam a um prédio de apartamentos e vendo uma bicicleta. Seida diz que moram famílias aqui e Bahar fica cagado de medo. Eles entram no prédio e a polícia chega naquele momento. Bahar e Seida sobem para um dos apartamentos e Seida diz que está com dor na mão. Ela está prestes a bater na porta do apartamento indicado. De repente eles ouvem vários policiais aparecerem com armas e ordenarem que deitem no chão. Seida e Bahar ficam apavorados e os policiais tentam arrombar a porta do apartamento para onde estavam indo, eles conseguem e entram. O comissário chega e ao ver as mulheres pergunta quem são e o que estão fazendo ali. Eles permanecem em silêncio para pensar. Ao mesmo tempo ouvimos a voz de Bahar que diz durante uma das noites mais estranhas da sua vida, quando estava convencida de que a sua vida iria mudar para sempre, uma mulher pensou nela no profundo silêncio da noite, uma mulher sonhou com ela e ela correu em direção a esse sonho. Vemos então que Fazilha coloca papel na máquina de escrever, depois coloca os óculos e começa a escrever uma nova obra intitulada Mulher.
O comissário pergunta novamente a Bahar e Seida quem são, o que fazem ali e o que tem nas malas. Bahar atende a comida e Seida mostra as panelas com comida. O comissário manda levá-los embora e um policial vai algemá-los, mas Seida grita que eles têm filhos e só levam comida para um paciente. Ela acrescenta que eles estavam subindo e quando os ouviram ficaram paralisados. O comissário ergue os olhos e diz tudo bem, depois pede que continuem e ele verá para onde estão indo. Seida diz que ele é muito gentil e ajuda Bahar a subir. Eles sobem e a polícia os segue. Seida toca a campainha de um apartamento e todos ficam esperando para ver quem vai sair. De repente, uma velha abre a porta e Seida imediatamente a cumprimenta. A velha parece não reconhecê-los e a polícia está prestes a agir, mas felizmente a velha reage, fica feliz com a visita e os deixa passar. O comissário e seu companheiro engolem a história e descem as escadas. Seida e Bahar pedem desculpas à velha, mas percebem que ela sofre de demência e os confundem com sobrinhas. Ela os convida a entrar e Bahar olha pela varanda, percebe que a polícia deteve vários homens do apartamento para onde iam. Bahar assustado retorna e encara Seida. Então sente-se. A velha começa a dizer que está chateada com a mãe das meninas porque ela sempre promete que virá, mas nunca vem. De repente, Bahar e Seida ouvem um barulho vindo de um dos quartos e perguntam à velha se há mais alguém, mas ela responde que não. Aí a velha conta que lembra que quando crianças brigavam puxando os cabelos e pergunta se ainda fazem isso, eles respondem que não fazem mais isso. Nesse momento uma mulher sai do banheiro e os recebe. Em seguida, ele pede desculpas a eles porque estava tomando banho e não os ouviu entrar. A velha pergunta à mulher quem ela é e ela lembra que é sua nana, que sua filha contratou há um mês. A velha diz que é verdade. Depois conta que as sobrinhas vieram visitá-la e pede que ela prepare um café. Bahar diz que não quer, mas Seida aceita, dizendo que ficarão várias horas. A velha pergunta o que trazem nas panelas e Bahar explica que trouxeram comida para ela. A velha diz que ótimo porque ainda não jantou, mas a babá lembra que ela já jantou. A funcionária pergunta por que ouviu tantos gritos e barulhos enquanto tomava banho. Seida conta que a polícia veio, a babá está assustada porque ela não tem carteira de trabalho e podem deportá-la. Seida avisa que não foi aquele policial que veio, mas outro. Da mesma forma, a velha continua a confundir Seida e Bahar como sobrinhas e elas começam a rir. Por outro lado, vemos que Henry e Kisme cozinham juntos. Ela avisa a Henry que o que ele está batendo está pronto, mas ele está muito distraído e Kisme levanta um pouco a voz. Henry diz que estava pensando e para de bater. Kisme se aproxima e pergunta se algo está errado. O empresário responde que está bem. Kisme diz a ele que não e descobrir isso certamente o chateou, ela está se referindo a Arda. Henry diz a ele que sabe o que ele está pensando, que ele deveria estar aliviado por Arda não ser seu filho, filho de Seida e ainda com problemas. Confessa então que gostou da ideia de ser pai, de alguém precisar da sua existência, que o fizesse sentir-se útil na vida. Kisme diz a ele que já há muitas pessoas que precisam dele e que ele terá outros filhos. Henry lhe revela que não poderá mais ter Kisme, surpreso, pergunta o porquê e ele diz que ela não poderá ter mais filhos devido a alguns problemas de saúde que descobriu recentemente. Ele avisa Kisme que se ele sonha em se casar e ter filhos, deve ficar longe. Kisme diz a ela que ela não tem esse tipo de sonho, pois como filha indesejada não acredita em família. Henry abraça e pede perdão. No restaurante, Sirin conta a Arif que hoje no refeitório viu uma menina com cabelos cacheados iguais a ela e ouviu a mãe repreendê-la por não ter penteado o cabelo. A mãe da menina se parecia muito com sua mãe Atice, assim como suas palavras e expressões. Arif para de comer e se sente um pouco desconfortável. Sirin diz que o que aquela menina não sabe é que todas essas palavras desaparecerão quando sua mãe morrer. Ele sentirá falta dela e desejará ouvi-la repreender, mas será tarde demais. Arif diz a ele que é verdade. Ela pergunta se depois de perder a mãe a dor também vai passar em algum momento. Ele responde que essa dor sempre ficará com ela. Sirin diz a ele que o pior de tudo é o quão insignificante ele está se tornando, já que a única pessoa que cuida dele é sua mãe. A única razão pela qual alguém se sente especial é graças à sua mãe porque ela nos ama acima de tudo. Ela é quem mais te ama, quem mais cuida de você, mas quando ela se vai você não tem mais nada para fazer, você se sente diferente dos outros.
Arif pede que ele não fique triste, pois ainda tem seu pai em ver. Sirin sorri e diz que não é a mesma coisa, seu pai nunca a amou como sua mãe e ela deixa claro que nunca o fará porque sua mãe a amou apesar de seus defeitos e por mais brava que ela estivesse, ela sempre a apoiou. A louca ondulada diz a Arif que ele é estranho e não consegue acreditar que ela está na frente dele abrindo seu coração para ele. Ele não diz nada e bebe um pouco de água. Henry diz a Kisme que seu irmão é uma ótima pessoa. É maravilhoso que ele tenha transformado sua cafeteria em uma alfaiataria para Enver. Kisme confirma que seu irmão é uma pessoa incrível. Henry acrescenta que Arif é um homem bom e trabalhador porque se esforçou e administra bem o refeitório. Da mesma forma, Henry diz que o que não entende é porque, se estava estudando engenharia na universidade, desistiu repentinamente. Kisme conta que essa parte de sua vida é difícil, pois naquele momento ele se apaixonou perdidamente por uma mulher, até começou a planejar um futuro com ela, mas aquela mulher o abandonou e se casou com seu melhor amigo. Henry fica surpresa e Kisme diz a ela que isso destruiu Arif. Henry pergunta quem é a garota e Kisme diz que ela era nojenta, um certo Bersan. Acabamos de ver Bersan caminhando e ela se senta em um banco do parque, a perversa tem medo. Bahar e Seida percebem que a velha adormeceu na sala e Bahar manda Seida ir embora. Ao ouvi-los, o funcionário quer acordar a senhora. Mas Bahar pede que ela não faça isso, e eles também recomendam que a porta não esteja disponível para a velha abrir porque pode ser perigoso. O funcionário os acompanha até a porta e se despede deles. Bahar e Seida verificam os corredores e descem as escadas furtivamente. Bahar diz que não entende o que aconteceu e pensou que iria morrer de medo. Os dois saem rapidamente do prédio e Bahar avisa Seida que sabia que o negócio não ia bem porque aquelas pessoas eram muito estranhas. Além disso, ninguém paga 1000 liras apenas por 3 potes de comida. Mais tarde, Bahar para ir, apavorada, diz que esqueceu as panelas na casa da velha. Seida quer voltar para buscá-los, mas Bahar a impede e diz para ela esquecê-los. Aí ele diz a ela que agora entende tudo, aquelas pessoas só se interessam por aquelas panelas porque as usavam como meio de transporte. Seida diz que não entende, pois segundo Bersan seu chefe as utiliza para entregar comida. Como caridade. Ela pensa alguns segundos e diz que aquele apartamento não parecia de pobre. Bahar garante que é um cartel de drogas e que os estavam usando como instrumento. Seida avisa que eles precisam ir buscar as panelas agora mesmo, mas Bahar a impede novamente e diz que ela não voltará àquele lugar em hipótese alguma. Ela só quer ir para casa abraçar os filhos. De repente uma viatura passa atrás deles. Bahar está com tanto medo que suas pernas tremem e Seida precisa ajudá-la a andar. Bersan continua sentado num banco de um parque solitário. Sen chega e sorri. Bersan pergunta o que aconteceu e ele grita com raiva que houve uma invasão. Bersan, muito assustado, pergunta o que aconteceu com a mercadoria e Sen diz que não conseguiram encontrar porque seus amigos não a entregaram e ela se pergunta por quê. Bersan diz que ela não sabe e Sen presume que eles são delatores. A mulher perversa diz que eles não sabem e promete. Sen diz a ela que ela espera que sim e se isso não acontecer, ela e seus amigos estarão em apuros. Ele ordena que ela recupere todas as suas coisas daquelas mulheres amanhã, caso contrário ela pode se considerar morta. Ele sorri, levanta-se e sai. Bersan treme de medo. Poucos minutos depois, Bahar e Seida descem do ônibus. Bahar diz que o melhor será ir à polícia e contar tudo o que aconteceu, talvez eles os ajudem e não os acusem. Seida diz a ela que se fizerem isso vão acabar na prisão e lá serão esfaqueados por serem delatores, também podem sequestrar seus filhos ou atirar em Enver. Bahar não consegue respirar bem e Seida pede para ele não ser assim, perguntando o que ele acha que acontece com os informantes. Eles continuam seu caminho. De repente Seida recebe um telefonema de Bersan e ela está pronta para lhe contar a verdade sobre as panelas, mas Bahar ordena que ela não atenda, então propõe que ela vá amanhã à casa da velha e recupere as panelas. Aí ligarão para Bersan e pedirão que ele venha buscá-los sem contar sobre a velha para não colocá-la em perigo. Seida diz que está bem e decide desligar o celular para que Bersan não insista. Bahar lamenta novamente por ter esquecido as panelas. Seida a incentiva e eles continuam caminhando. Arif pergunta a Sirin se ele quer sobremesa. A louca ondulada responde que não aguenta mais. Ele então agradece a Arif por aquela noite.
Da mesma forma, ele confessa que desde a morte de sua mãe não voltou a se sentir tão confortável. Arif diz que está feliz e Sirin o olha atentamente. Ela sugere ir embora e Arif aceita, mas também pede a conta. Sirin pede que ele permita convidá-lo desta vez, mas Arif diz que não pode permitir. Sirin concorda, mas sugere que seja ela quem pague na próxima vez. Arif diz a ele que ele está bem. Bahar e Seida chegam a Tarlabazi tarde da noite. Bahar está aliviada por não ter acabado na prisão com aquele cartel de drogas. Seida pergunta como ele sabe que eles estavam passando drogas e Bahar pergunta o que mais eles iriam passar. Ao longe eles veem que Arif e Sirin também caminham juntos em direção à casa. Seida fica chateada e se pergunta que os dois agora estão andando juntos pela rua. Bahar pede que ele os deixe e não diga nada. Mas Seida grita por Arif, eles se viram e Seida pergunta o que estão fazendo ali. Sirin sorrindo diz que eles estavam jantando porque ela estava um pouco deprimida e Arif foi muito gentil e a levou para jantar. Bahar se aproxima de Arif e agradece. Arif se sente incomodado e Seida também lhe diz que ele se saiu bem. Sirin sorri e pergunta de onde eles vêm, então vendo Bahar pergunta se ele está bem. Bahar responde que é muito bom. Sirin a percebe muito pálida, mas Bahar avisa que entregaram a comida e agora estão de volta. A maluca ondulada conta que aparentemente as pessoas que entregaram a comida não gostaram muito porque Seida está chateada. Seida diz que sua raiva não tem nada a ver com isso, mas que ela não pode mais confiar em ninguém. Ela acredita que homem é inteligente, mas olha para Arif e diz que acontece que não é assim, são surpresas que a vida dá. Bahar pede a todos que vão para casa e eles vão. A funcionária coloca a velha na cama e ela pergunta por que a coloca na cama sem jantar. A funcionária conta que os dois jantaram juntos, mas a velha não se lembra. A funcionária conta que comeram berinjela recheada no jantar e ela disse que estava uma delícia. A velha finalmente se lembra e a funcionária lhe deseja boa noite e apaga a luz. Ao chegar ao prédio, Sirin lembra Arif que na próxima vez ela pagará o jantar. A louca ondulada sobe e todos se despedem. Aí chega Bahar e Sirin pergunta se o pai está em casa. Bahar responde que sim e Sirin pede que avise que voltou, mas como bebeu muito no jantar irá para a cama. Ela se despede de Bahar e sobe as escadas. Seida chega muito irritada e Sirin finge fechar a porta para que possam ouvir. Seida pergunta a Bahar se Sirin e Arif estão flertando porque vão jantar sozinhos. Bahar diz que não acredita, mas pede que ele não pense mais neles porque agora eles têm um problema maior. Sirin escuta Bahar perguntar a Seida como eles podem sair dessa confusão. Seida pede que ele se acalme, mas Bahar não consegue imaginar o que aconteceria com seus filhos se fossem presos. Sirin ouve e fica surpreso. Seida pede a Bahar que não se preocupe porque amanhã ela irá trazer as panelas e Bersan certamente morrerá de medo. Bahar diz que seria melhor se ela morresse, porque ela os envolveu nisso. Seida pede para ele tentar dormir e se despede. Sirin fica realmente surpreso. Seida entra em seu apartamento e se assusta ao ver que Bersan espera. Ela acende a luz e pergunta o que ele está fazendo ali e como entrou. Bersan, muito nervoso, pergunta onde estão as panelas. Seida com raiva diz que por causa dela estavam em perigo e agora ela chega tarde da noite como um espírito maligno. Bersan volta a perguntar-lhe sobre as panelas e Seida diz-lhe que não há nenhuma, lembrando-lhe que quase foram presas por sua causa e pergunta-lhe para onde as enviou. Bersan pede que ela esqueça a rede e, chateado, pergunta novamente sobre as panelas porque se as jogaram fora, estão perdidas ou até mortas. O malfeitor pede a Seida que lhe diga que não jogaram fora as panelas. Seida pergunta o que havia dentro daquelas panelas e Bersan responde que algo é muito importante e que eles nunca poderiam pagar, mesmo que trabalhassem 7 vidas inteiras. Ela exige que Seida lhe diga onde estão as panelas. Seida conta que as panelas estão na casa de uma velha, um andar acima de onde estava a entrega. Bersan pergunta por que elas estão ali e Seida grita que quando a polícia chegou foi o único lugar que encontraram para ir. Da mesma forma, ele conta que a velha está doente e ela pensou que eles eram da família dela, tomaram café e com nervosismo deixaram as panelas na casa dela. Ela pede a Bersan que não se preocupe porque sua mercadoria está segura e se quiser conferir pode ir até a casa da velha. Bersan diz que não pode fazer isso porque a polícia deve estar vigiando.
Então o malfeitor avisa que se ela não levar essas panelas para o patrão amanhã às 12, então seus homens irão atrás delas e farão com que paguem por ela. Além disso, Bersã mostra a ela um envelope e avisa Seida que tem fotos de Bahar fazendo a primeira entrega, caso decidam delatar a polícia. Seida olha as fotos e confirma. Bersã diz a Seida para ficar grata por ela ter dito ao chefe que eles não são delatores e vai embora. Atonita, Seida continua olhando as fotos sem saber o que fazer. Enquanto isso, vemos que a velha que recebeu Bahar e Seida se levanta da cama e vai até a cozinha. Ela verifica a comida nas panelas e diz que tem um cheiro muito gostoso, então decide colocá-las no fogo para esquentar, levantar e comer. No dia seguinte, vemos Kisme que não consegue dormir por causa da informação que seu irmão Arif lhe deu sobre a verdadeira origem de Arda e que ele foi mudado no hospital. Ela diz a Henry que tem algo para contar a ele, mas ela não sabe como fazer isso. Ele pede que ela conte o que está acontecendo. Kisme se senta na cama e diz que acha que tem um filho, mas não é Arda. O empresário fica surpreso. Em Tarlabazi, Bahar acompanha seus filhos no percurso escolar e enquanto esperam revisam as palavras em inglês que aprenderam. O veículo chega e Bahar se despede dos filhos e eles se despedem de Enver. Assim que as crianças são embarcadas, a responsável diz a Bahar que alguns pais não concordam com o percurso escolar de entrada naquele bairro e podem buscar Nizam e Doruk na rua principal. Bahar diz a ela que não entende e a mulher explica que aquela área não é segura e os pais estão preocupados. Bahar levanta a voz e diz que ela e seus filhos moram lá há muito tempo e que nunca houve problemas em suas vidas. Além disso, se houver algum desacordo, será melhor que os outros pais liguem diretamente para ela. A mulher sugere que ela converse com a gerência, mas Bahar avisa que ela não vai conversar com ninguém e exige que seus filhos recebam o mesmo tratamento que os demais. A mulher diz que está bem e o percurso continua. Seida sai do prédio e cumprimenta Arda. Depois avisa Bahar que irá buscar as panelas e depois irá trabalhar. Antes de sair, veem que Henry chega em seu carro, desce e caminha em direção a Seida. Ele exige que eles vão ao seu apartamento para conversar sobre seu filho. Seida diz a ele que não pode porque tem que trabalhar, mas Henry diz que seu maldito trabalho não é mais importante que o filho. Henry sente que alguém está tocando seus pés e vê que Arda tocando os cadarços de seus sapatos. Henry amarra o sapato e agradece ao pequeno. Bahar pede que Seida vá para Henry e ela cuidará do trabalho. Henry e Seida sobem até o apartamento e Bahar fica muito preocupado. Seida acomoda Arda com alguns brinquedos e vê que Henry está esperando por ela. Seida dá um beijo em Arda e sai da sala. Henry com raiva pergunta como ele poderia esconder algo assim dela. Seida pergunta quem lhe contou e Henry responde que não importa. O que importa é onde está seu filho verdadeiro. Seida diz que não importa onde ele está. Está e pergunta o que poderia acontecer. Talvez ele queira separá-lo das pessoas que ele chama de pais há anos. Henry diz a ela que ela fará isso e Seida diz que ela não vai permitir. Ela pergunta o que poderia acontecer se ela fizesse isso. Com certeza eles vão tirar Arda dela. Henry diz a ela que eles deveriam fazer exatamente isso porque ela não pode cuidar do filho ou mesmo mandá-lo para a escola. Ela não tem o direito de ficar com o filho de outra pessoa. Seida grita com ele que Arda não é filho de outra pessoa, mas sim dele e é muito fácil para ele fazer isso. Arda fica inquieta e Seida tenta se acalmar e pede perdão. Diz que ela tem razão, mas ele deveria entendê-la. Ela não escondeu nada dele, pois também acabou de descobrir. Seu maior medo é saber o que acontecerá com Arda caso tudo seja revelado. A outra família pode não o querer e simplesmente se recusará a ficar com ele. Seida diz a ele que Arda não precisa de dinheiro nem luxos, ela só precisa de amor. Henry conta que além disso o menino precisa de educação, acha que vai ficar a vida toda em casa e será analfabeto. Ele vai até a porta e avisa Seida que vai tirar Arda dela porque merece alguém melhor com quem morar. Nesse momento, Henry é atingido na cabeça por uma xícara. Os dois se viram e percebem que quem jogou foi Arda. Então o menino corre até Seida e a abraça com força. Ela começa a chorar e abraça o filho com muita alegria. Henry, muito surpresa, fica em silêncio e depois sai irritada. Seida continua abraçando Arda. Arif serve café da manhã para Yusuf. O velho cocolizo reclama com o filho por ter cedido o refeitório para Enver. Arif diz a ele que fez isso porque está ganhando dinheiro e, mesmo assim, nem trabalha lá. Yusuf diz a ele que Enver certamente não pagará o aluguel.
Arif pede que ele pare e diz que Enver pagará o aluguel quando ganhar dinheiro. Yusuf diz que vai morrer esperando e que sabe que gastou muito dinheiro para pagar a dívida de Talat. O velho careca pergunta ao filho onde ele conseguiu o dinheiro e Arif responde que foi ele quem pediu. Yusuf pergunta se lhe emprestaram dinheiro e Arif confirma dizendo que Kisme lhe emprestou. Irritado, Yusuf se pergunta por que ele dá dinheiro ao irmão e não a ele, que é o pai deles e eles estão necessitados. Arif se levanta da mesa com raiva e diz que é um idiota. Ele abre a porta do apartamento, mas Sirin o espera sorrindo e pergunta se ele irá ao refeitório para que possam ir juntos. Arif responde que primeiro precisa fazer alguma coisa e se prepara para ir embora. Seida desce as escadas com Arda e Arif a cumprimenta. Seida o insulta e diz que pensava que ele era seu amigo e que podia confiar nele. Ela contou-lhe o seu segredo e ele contou a Henry. Arif jura que não foi ele e Seida diz-lhe que não há outro motivo para ele ter vindo procurá-la hoje, pois só ele e Kisme sabem. Arif jura novamente que não contou nada a Henry, mas Seida, muito chateada, manda ele não xingar tanto e vai embora. Arif diz a ele que não se importa se acredita nele ou não e que não pretende discutir tão cedo. Sirin fica surpreso. Seida sai do prédio e Enver cumprimenta Seida. O velho sorrindo diz que estava esperando por Arda, mas Seida responde que não vão mais deixá-lo com ele. A partir de agora Arda não se separará dela. Enver fica surpreso e Arif e Sirin também passam e o cumprimentam. Enver diz que tudo está muito estranho hoje. Enquanto Arif e Sirin caminham rapidamente, Sirin pede que ele pare, mas Arif diz que tem muito o que fazer. A maluca ondulada informa que acha que sabe como Henry descobriu. Arif avisa que eles conversarão mais tarde e pede que ele não se atrase para o trabalho. Sirin conta que foi Kisme e Arif não acredita nele. Sirin promete e revela que Kisme e Henry estão namorando. Arif para surpreso e Sirin conta que Kisme veio procurar Henry no refeitório outro dia. Arif fica muito surpreso e diz que Henry certamente teria algum problema jurídico. Sirin conta que ela mesma os viu sair de mãos dadas e não quis contar a ninguém porque desde o que aconteceu com sua mãe ela decidiu ser boazinha e não se envolver nas coisas das pessoas, mas não conseguiu evitar. Arif pergunta se é certo que os viu sair de mãos dadas e Sirin confirma. Arif avisa que está bem e Sirin se despede para ir trabalhar. Poucos minutos depois, Arif liga para Kisme, que atende e a primeira coisa que diz é que sabe que está chateado, mas Henry tinha o direito de saber a verdade. Por outro lado, Bahar volta ao prédio onde mora a velha. Ela se certifica de que ninguém está olhando para ela e se aproxima da porta da frente, que está fechada. Mas ele aproveita que uma mulher sai para entrar. Bahar toca a campainha do apartamento e quem sai agora é a filha da velha que a cumprimenta. Ela pergunta o que ele precisa, mas um Bahar nervoso responde que acha que está errado. A velha pergunta lá de dentro quem ela é e a filha responde que elas estão erradas. Bahar se despede e desce. Nesse momento, a funcionária que os atendeu na noite anterior chega e avisa ao patrão que ela é uma das que vieram. Bahar fica assustado quando a senhora exige que ele venha e diga quem ela é. Bahar corre para o primeiro andar e a filha da velha manda o funcionário pegá-la. Bahar não consegue abrir a porta e o funcionário a impede. Bahar coloca-a contra a parede e ameaça-a, dizendo que se a denunciarem, ela também dirá à polícia que está a trabalhar como imigrante ilegal e não poderá regressar à Turquia. A mulher manda ela ir embora e Bahar pergunta onde estão as panelas. O funcionário diz que ela jogou no lixo perto do mercado. Bahar pede desculpas por ameaçá-la, mas só quer evitar problemas maiores. A funcionária diz que está bem e abre a porta para ela escapar. Bahar vai até a lata de lixo perto do prédio. A senhora encontra os potes dentro dos sacos e sai rapidamente. Seida chega com Arda na casa de Fazile, que abre a porta e os deixa entrar. Seida o apresenta ao filho e Fazile cumprimenta o menino dizendo que já o tinha visto antes. Seida conta a ele que lhe ocorreu que Arda precisava de uma mudança, porque o coitado fica muito entediado sentado em casa o dia todo. Fazile diz que entende, mas teria sido melhor tê-lo avisado antes de trazê-lo porque ele não gosta de imposições. Seida não a entende e Fazile diz que ela quer dizer que as coisas são garantidas, não avisando ou pedindo permissão de antemão. Seida avisa que hoje ele saiu tarde de casa e por isso não pôde contar, então pede que ele não se preocupe porque o filho não faz travessuras, ele se comporta bem e pode dar à casa a alegria que ela precisa. Fazile avisa que sua casa não é adequada para crianças.
Seida olha para ela e pergunta por que ela é adequada para Nizam e Doruk e não para seu filho. Fazile diz que ela não entende. Seida informa que Bahar disse a ela que ela convidou Nizam e Doruk para irem à sua casa. Fazile explica que ir à casa de outra pessoa porque foi convidado é muito diferente. Se ele tivesse contado antes, ele teria dado a sua opinião. Além disso, ele a lembra que esta casa é seu local de trabalho e que ela não deve trazer filhos. Arda vê Raif entrar na sala e se aproxima dele, pois a cadeira de rodas chama sua atenção. Fazile conta a Seida que seu filho Raif também não gosta de ver crianças correndo pela casa. Raif diz que ela não deveria falar por ele, pois tudo que a incomoda o agrada. Fazile fica chateado e Seida corre e abraça Raif enquanto agradece. Ela diz ao chefe para não se preocupar com Arda porque ele não vai incomodá-la. Fazile sai irritado e Raif pergunta a Seida como ela pode trazer a criança. Seida pede para ele não começar porque ele é o herói dela e não deveria estragar isso. Raif aparece com Arda e o menino não fala nada. Ele conta a Seida que o menino fala tanto que fica calado por causa dela e pede que ela aprenda com o filho. Então Seida diz a ele que seu filho não fica calado e Raif fica incomodado. Seida diz a ele que existem crianças diferentes e seu filho é único. Ela está levando Arda, mas Raif pergunta se foi ele quem eles negociaram. Seida confirma e ele diz a Seida que gosta do filho dela e ela pode trazê-lo todos os dias. Seida fica feliz e vai atender uma ligação de Bahar que está em um ponto de ônibus. Ela avisa Seida que já está com os potes. Seida lembra que deve entregá-los antes das 12 porque Bersan já ligou 2 vezes para ela. Bahar pede que ela não se preocupe porque ainda dá tempo. Ele levará as panelas para lavá-las e depois entregá-las. Bahar desliga a ligação e percebe que um homem careca está parado ao lado dela olhando para ela. Kisme está trabalhando em seu escritório. De repente alguém bate na porta e ela permite que ele entre. Henry chega e eles se cumprimentam e se abraçam. Kisme pergunta como foi e Henry responde que foi muito ruim. Ele disse a Seida que encontraria seu filho, mas ela ficou muito nervosa e temeu que Arda fosse tirada dela. Kisme diz que se confirmarem que as crianças foram trocadas, eles as levarão embora. Kisme então pede a Henry que se sente enquanto ele faz café para ela. Henry pega a mão dela e diz que não quer café, só quer que ela fique com ele. Eles se sentam e Kisme diz a ela que Arif ligou para ela e perguntou se eles estão juntos. Henry pergunta o que ele lhe contou e Kisme responde que sim, ele também confessou tudo ao irmão Arif, desde o relacionamento deles até o fato de ter sido ela quem lhe contou sobre a criança, mas depois ele desligou na cara dela. Henry abraça e Kisme pergunta se ele tem certeza que quer tirar o filho biológico dos pais que estão com ele. Henry responde que sim, mas eles nem sabem em qual hospital Seida deu à luz. Kisme diz que ela sabe. Henry se surpreende e abraça, depois diz que tem sorte de tê-la. Chegando em casa, Bahar tira uma panela dos sacos e percebe que está completamente queimada. Ela fica apavorada e não sabe o que fazer, e tira o resto das panelas para verificar, estão todas queimadas. A senhora está com muito medo. Seida começa a limpar o armário de Fazile e ao abrir uma das gavetas percebe que ela tem fundo duplo. Ela retira uma das mesas e vê que ali estão escondidas diversas joias caras e luxuosas. Seida as observa e as admira, mas então percebe que isso está errado e deixa tudo no seu devido lugar. De repente, Fazile chega e avisa que ela mesma limpa o armário e pode ir limpar os tapetes. Seida diz que está bem e sai do quarto. Fazile fecha rapidamente a porta do armário com uma chave. Arda está no quarto de Raif com um carrinho de brinquedo. Raif diz a ela que se gostou vai dar para ela, pois fica nervoso ao vê-lo. Bahar pega seu telefone e liga para Seida. Ela pergunta se ele já saiu, mas Bahar diz que ainda está fora. Seida pergunta o que ele está esperando porque vai se atrasar. Bahar diz a ele que eles colocaram as panelas no fogo e elas queimaram. Seida não consegue acreditar e Bahar informa que as panelas estão tão queimadas que têm o fundo preto. Seida diz a ele que é impossível para eles cozinharem à noite e ele certamente os viu errado. Bahar diz a ele que eles estão queimados e incendiados, então ele irá apenas limpá-los e levá-los embora. Seida diz a ele que ele não pode aceitá-los assim, depois pede que ele desligue para pensar no que fazer. Bahar não sabe em que confusão eles se meteram e o que farão. Seida continua limpando enquanto pensa muito preocupada. Raif entra na sala com Arda e liga várias vezes para Seida, mas ela está tão distraída que não o ouve. Finalmente ela o faz e Raif pergunta se algo está errado,
Ela olha para ele e diz que ele tem que ir embora porque algo muito ruim está acontecendo. Fazile entra e Raif avisa a mãe que Seida irá embora porque o filho está com febre. Fazile não se opõe e pede que eles vão ao hospital. Ao se preparar para sair, ela ouve como Raif começa a reclamar com a mãe sobre o passado e como o deixou sozinho e doente quando era criança por ir a uma festa. Eles discutem muito e Seida não aguenta. Ela volta para dizer que já basta. Raif tem que respeitar sua mãe e entender que milhares de pessoas sofreram acidentes como o dele e ainda piores, e continuaram muito felizes com suas vidas e Fazile sendo uma grande escritora. Ela deveria saber ler o filho e entender por que ele não gosta de sair ou ver gente, em vez de se fazer de vítima para cuidar dele. Seida sai de casa com Arda e Fazile e Raif ficam muito surpresos. Sen está em seu escritório e bate as botas no chão. Ele olha para o celular e já são 12h10. Ele se levanta com raiva e Bersan se assusta. O criminoso avisa que já se passaram 10 minutos e seus amigos ainda não chegaram. Bersan nervosamente avisa que virão, talvez haja trânsito, mas ela tem certeza que chegarão. Ela pede que esperem mais um pouco. Sen diz que claro que vão esperar por eles têm todo o tempo do mundo para isso. Então ele diz a ela que vai esperar mais um minuto e abre uma pasta na frente de Bersan. Ela vê que contém uma tesoura grande e uma faca. A mulher fica apavorada. Por outro lado, Arif chega ao refeitório e pergunta a Sirin se Henry já chegou. Ela diz que já chegou e pergunta a Arif se ele está bem. De repente, Henry chega ao refeitório e Arif informa que já fez o que lhe pediu em relação aos impostos. Henry agradece e pede a Arif que se sente e converse um pouco. Arif diz que entende que está chateado por não ter contado a ele sobre o filho e entende se ele não quer que ele trabalhe mais, mas não pôde porque Seida pediu que ele não o fizesse. Henry diz que não está bravo com ele por isso. Na verdade, ele queria dizer a ela que sente vergonha por não ter contado a ela sobre seu relacionamento com Kisme. Eles não queriam esconder, mas tudo aconteceu muito rápido. Ele confessa que tem muitos sentimentos por Kisme. Sirin diz profundo e Henry pede que ele cuide de suas coisas. A maluca ondulada pede desculpas, mas zomba dizendo que já ouviu isso antes. Henry diz a Arif que quer que ele continue trabalhando para ele e pergunta se ele acredita nele. Arif responde que acredita nele e Henry agradece. Antes de partir, Arif esclarece a Henry que não importa os problemas que ele tenha com Seida, ela deve saber que ele sempre apoiará a amiga. Henry diz que concorda e vai embora. Sirin olha para Arif. A senhora que dirige o percurso escolar pede a Nizam que avise a mãe que amanhã irão buscá-los nos correios porque não irão à sua rua. A menina pergunta o porquê e a senhora diz que a mãe já sabe. Uma menina se intromete e diz que é porque a mãe disse que não quer que ela entre naquele bairro. Nizam pergunta por quê e a menina responde que é perigoso. Nizam pergunta por que ele está e Doruk pergunta se é porque ele pode ser atingido por um raio. Outra menina responde que não, mas que lá não mora gente boa, lá mora gente vulgar e até assassinos. Nizam diz que não é verdade. Doruk diz que seu amigo Arif não é um assassino. A senhora ordena que fiquem quietos. A menina olha para eles com ódio e Nizam se preocupa. Enver corre para receber os netos e os cumprimenta. Eles perguntam sobre sua mãe e o velho diz que Bahar tinha que fazer algo importante com Seida, portanto, eles terão que ir com ele à alfaiataria. Nizam diz a ele que eles precisam contar algo para sua mãe e Enver diz que ele fará isso quando chegar. Aí ele os percebe tristes e pergunta o que há de errado, depois os leva à alfaiataria. Seida e Bahar estão sentados na sala, mas há outra pessoa ao lado deles chorando desesperadamente. É Bersan quem tem o cabelo cortado e destruído. Seida diz-lhe que é claro que foi um acidente. Bersan fica chateado e grita que chama isso de acidente, porque Sen disse para ela não voltar sem a mercadoria e agora o que ela vai dizer a ele, que usaram as panelas e queimaram todas as suas mercadorias. Bahar diz que eles deveriam falar com Kisme, e Bersan pergunta quem ela é. Bahar diz a ele que ela é irmã de Arif. Bersan diz que Arif não tem irmãs, mas Seida lhe conta que Yusuf teve uma filha com outra mulher e Kisme é uma advogada muito boa e tem muitos contatos, ela poderá ajudá-los. Bahar com certeza falará com ela, mas Bersan chora e diz que ela não serve para eles porque não é coisa de advogado. Seida avisa a Bersan que não pode fazer uma cirurgia plástica e se mudar para Miami porque eles não têm dinheiro para isso. Bahar se convence de que a única alternativa que eles têm é falar com Kisme.
Bersan diz-lhes para compreenderem que nenhum advogado pode ajudá-los e depois grita com Bahar que ela está profundamente envolvida nisso. Da mesma forma, Bersan pergunta a Sera se ele não lhe contou sobre as fotos. Bahar pergunta nervosamente a que fotos ela se refere e Seida diz que tiraram fotos dela entrando e saindo como entregadora, por isso não podem ir à polícia porque vão dizer que ela é a líder da rede. Bahar se levanta e diz com raiva que irá à polícia. Bersan grita com ela que ela está louca porque aqueles caras vão matá-los. Mas Bahar acusa Bersan de tê-los metido naquela confusão e ela é toda culpada. Ele avisa que se ela não ficar quieta ele a matará. Bersan diz a ele que eles sabiam no que estavam se metendo porque quem paga tanto pela comida. Bahar diz que irá ver Enver e explicará tudo para ela, depois trará as crianças e elas ligarão para Kismet. Enver está tirando medidas de um cliente e as crianças o observam. Bahar sai do prédio e ao entrar na alfaiataria fica chocado ao ver o cliente de seu pai. Sem olha para ela e Bahar não sabe o que fazer. Então ela pergunta a Enver o que ele quer para o jantar e o alfaiate lhe diz qualquer coisa e ela pode perguntar às crianças. Sem sorrir diz a eles até mais tarde. Enver sai e diz a Bahar que crianças sempre lhe trazem sorte, porque aquele homem encomendou 5 camisas para ele e ele está muito feliz com isso. Bahar o parabeniza e vai embora. Enver volta e pede desculpas a Sem. O malfeitor pergunta se aquela mulher é sua filha e Enver responde que sim, embora tenha outra filha chamada Sirin, mas as ama igualmente. Enver diz a Sem que ele se comporta bem e sorri maldosamente. Bersan tenta pentear o cabelo e pergunta a Seida se Bahar não está mais com Arif. Seida o incomoda e conta que ele lhes contou que iam morrer e pergunta por Arif. Ela grita com ele que não se importa com isso e Bersan pede que ela não grite com ele. Bahar entra no apartamento de Seida e pede às crianças que se tranquem em um quarto e não saiam até que ela avise. Então Bahar avisa Seida e Bersan que Sem está na alfaiataria e não pode deixá-lo sozinho com Enver. Seida e Bahar pedem a Bersan que cuide dos filhos e eles vão embora. Ela implora que não demorem para voltar. Bahar e Seida param antes de sair do prédio e Bahar diz que eles precisam de um plano porque Sem já a viu. Eles veem Yusuf e dizem para ele ligar para Enver rapidamente porque um dos canos de água quebrou. Yusuf vai até o negócio, mas volta e avisa que não tem ninguém, o negócio está fechado. Bahar e Salida correm em direção ao local e veem que está mesmo fechado. Bahar fica ainda mais assustado ao ver o telefone do pai sobre uma mesa. As mulheres voltam e Yusuf pergunta em que andar o cano estourou, mas Bahar diz ao velho careca que não é nenhum. Kismet e Henry descem a rua e veem uma família. A advogada diz a ele que tem um bom contato para alguém que consegue encontrar até uma agulha no palheiro e perguntou a ele. Então Henry pede que ele não se preocupe porque o encontrará em alguns dias. Henry diz a ele que ele é um homem de sorte por tê-la conhecido. Ela diz a ele que só tem bons contatos. O telefone de Kismet toca e é Bahar, mas Henry pede para ele não atender porque ele e Seida certamente querem confundi-la e tirar vantagem. Kismet não atende a ligação e Henry agradece. Depois pede para ele não lidar com eles durante a busca e não deixar que os confundam. Kismet confessa que não pretendia responder porque não quer falar com Bahar, pois está zangada com ela depois de todos os danos que causou ao irmão Arif. Henry diz que está bem e os dois continuam seu caminho. Nizam e Doruk contam a Bahar tudo o que disseram no percurso escolar sobre aquele bairro. Bahar pede que não prestem atenção neles porque ela já falou com a zeladora e irá buscá-los na porta como de costume. Depois ela pede às crianças que voltem para a sala. Doruk pergunta se eles foram punidos. Bahar responde que não, mas que ela teve um dia ruim. Seida sugere que Bahar ligue para Arif, mas ela diz que é uma má ideia porque eles podem colocá-lo em apuros. Seida diz que é verdade. De repente, Bahar recebe uma ligação de um número desconhecido e Bersan pede que ela atenda agora mesmo. Ela obedece e ao fazê-lo ouve uma mulher que se apresenta como Susan, mãe de uma das companheiras de viagem de seus filhos. Bahar conta que já deixou claro que o carro deve buscar e deixar os filhos na frente de casa. Susan diz a ele que achou que deveria dar uma olhada no bairro por si mesma e agora confirma que não vai deixar a estrada entrar naquele lugar. Bahar pergunta se ela está na frente do prédio e desce rapidamente. Ao sair, Bahar reconhece a mulher, que está vestida com muita elegância e em um carro luxuoso. Susan diz que é claro que ele a reconheceu à primeira vista, já que nenhum de seus vizinhos se parece com ela. Bahar responde que é verdade, ninguém naquele bairro usa roupas caras, joias ou tem motorista.
Porém o que seus vizinhos querem é que as crianças recebam uma boa educação para terem um futuro melhor e ao mesmo tempo vês que tentam que os seus filhos subestimem as pessoas por causa do seu nível econômico. Susan lhe disse que o ponto de sua visita é esse que no dejará que seus hijos estão em perigo a diário ao temer que hacer uma parada em esse bairro. Barrar lhe disse que seus hijos são tão preciosos como o resto y lhe grita que essa ruta entrará e ponto. Susan diz a ele que não é assim, seus filhos só entraram naquela escola graças ao Sr. Nezir. Ela deveria pelo menos estar grata e saber o seu lugar. Barrar repete com raiva que o ônibus entrará naquela rua. Susan, sorrindo, diz que mesmo que ele consiga convencê-la, não conseguirá lidar com o marido Sinair, que se preocupa ainda mais. De repente vemos que um travesti se aproxima do motorista de Susan e pergunta muito carinhosamente onde está seu chefe porque ele sente falta de ver seus lindos olhos. Susan fica surpresa e Barrar diz ao travesti que é a senhora que veio e não o homem que ela procura. Susan entra no carro e vai embora. O travesti diz a Barrar que ouviu o que eles estavam conversando e queria dar uma lição naquela senhora. Barrar diz que ela é adorável. Enver chega na cafeteria de Henry e cumprimenta Sirin. Ele apresenta Sam para sua filha como seu novo cliente. A louca ondulada diz que está encantada em conhecê-lo e Sam a cumprimenta. Enver conta a Sirin que aquele homem entrou por acaso na alfaiataria e enquanto conversavam mostrou-lhe uma amostra de camisas e decidiu fazer um pedido de 5 camisas. Depois foram comprar o tecido e agora vieram tomar café. Sirin diz-lhe que se saíram bem, ela os convida a sentar-se sérvios. Os dois cavalheiros pedem chá e sentam-se. Sam diz a Enver que se esqueceu de fazer uma ligação e diz que irá fazer isso com a permissão de Enver. O criminoso sai do refeitório e liga para Bersan e manda ele soltá-lo. Ela, muito assustada, avisa que ia ligar para ele agora, e avisa que houve um acidente e as panelas queimaram. Bersan fica chateado e pede desculpas a Sam dizendo que a culpa não é dele porque ele nem estava com eles. Bersan recebe instruções de Sam e chorando diz que irão agora mesmo e desliga a ligação. Barrar pergunta o que ele disse e Bersan responde que lhe disse que as panelas estão queimadas. Seida diz que ouviram isso e pergunta o que mais ele disse. Bersan, chorando, avisa que em 20 minutos um carro estará esperando por eles no parque e eles devem entrar, caso contrário ele matará primeiro Enver e depois eles. Barrar diz que não há outra opção senão ir à polícia e foge. Arif chega ao refeitório e cumprimenta Enver, ele também cumprimenta Sam. Ele então avisa ao alfaiate que tem trabalho no escritório e vai embora. Enver sugere que Sam volte porque ele fechou a alfaiataria e deixou o celular lá e as meninas vão se preocupar. Sam diz que concorda e pede a conta a Sirin, mas Enver pede que ele pague e Sam agradece. Aí o criminoso avisa Enver que vai embora e se isso parecer rude, o alfaiate diz que não há problema porque sua alfaiataria fica muito perto. Enver se despede de Sam e Sirin e vai embora. Sam se despede de Sirin e a maluca ondulada manda ela voltar logo. Sam olha para ela atentamente e diz que com certeza voltará. Ele sai do refeitório muito chateado. Yusuf está assistindo TV e adormeceu. De repente alguém bate à sua porta e o velho cocolizo se abre. Barrar e seus amigos confiam as crianças a eles, mas Yusuf grita que não quer crianças em sua casa. Seida grita para ele parar de reclamar porque eles têm que ir ao hospital porque Enver está doente. As mulheres vão embora e Yusuf diz que está farto. Doruk pede a Yusuf que não fique muito zangado e o chama de avô. O velho cocolizo fica ofendido porque o chama de avô e pergunta se ele é velho demais para isso. Doruk responde que sim e Yusuf manda as crianças entrarem. Enquanto isso, Barrar e seus amigos saem correndo de Tarlabazi. Enver chega ao bairro e pela janela Yusuf pergunta se ele não estava no hospital. Enver responde que não e pergunta por que deveria estar. Yusuf conta a ela que deixaram os filhos com ele e as 3 mulheres fugiram porque disseram que Enver estava no hospital. O alfaiate diz-lhe que está muito bom e com certeza ele ouviu mal. De repente, Doruk e Nizam empurram Yusuf e saem pela janela e cumprimentam o avô. Yusuf diz a Enver que, já que está curado, ele deveria levar as crianças e se pergunta para onde foram as mulheres. Enver diz que não sabe. Barrar e seus amigos continuam correndo e chegam a uma delegacia. Barrar está na porta e um policial pergunta se ela tem algum problema. Ela lembra que aqueles homens tiraram fotos dela e tem suas informações. Barrar balança a cabeça e todos fogem. Enver leva os netos e Arda ao apartamento e pede que tirem os sapatos.
Nizam conta em ver que sua mãe disse que suas costas doíam e ele estava no hospital. Doruk confirma que disse isso. Enver mente para eles dizendo que disse a Bahar que suas costas doíam e que ela deve ter pensado que foi para o hospital. Ele então conta às crianças que deixou o celular na alfaiataria, mas que elas ligarão para a mãe mais tarde. Ele convida as crianças para dentro. Bahar e suas amigas estão muito cansadas e esperam no parque. Sen chega em uma van e manda entrarem. Eles obedecem e o carro começa a andar. Sen pensa e pede seus telefones. Eles entregam para ela e ficam com medo do que pode acontecer.